Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula nós vamos aprender como que faz a configuração conhecida como proteção nível 1. Tá? Onde que fica essa proteção? Você está aqui com o seu robô Scalping, tá? E você vai vir aqui em propriedades. Tá? Se você observar aqui, ó, nos parâmetros de entrada do robô, você tem as configurações de entrada, tudo mais. E logo abaixo você tem as configurações de proteção. Tá? A proteção 0 nós já falamos, que é sobre o limite capital. Tá? Já tem até o vídeo anterior aí falando sobre isso. Agora nós vamos dar ênfase na proteção nível 1. Tá? Eu vou mostrar para você como que funciona essa proteção. Primeiro passo, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um Ctrl C aqui. Vamos clicar em resetar. Tá? O que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente pegando a configuração inicial do robô, tá? Então você pode fazer a mesma coisa, tá? E agora nós vamos aprender para que serve e como que funciona essa configuração. Então assim, a proteção está desabilitada, tudo certinho. Se você pegar agora o robô aí, por exemplo, no euro-dólar, e fizer um teste inicial, você vai ver que ele vai ter o comportamento dele trabalhando tudo certinho. Ele está com a configuração padrão do robô, ok? Uma coisa muito importante que vocês têm que ter em mente, tá? Para que a configuração nível 1, nível 2, né? Ou até mesmo o limite de capital funcione, é muito importante você ter um capital legal na sua conta. Não adianta também você achar que você vai ter $100 e vai ativar as proteções e você ainda vai sair lucrando muito. Com certeza não vai, porque as proteções vão bloquear um pouco do seu ganho. Tá? Então por isso que eu falo que você tem que ter um capital um pouco maior para que você dê aquele espaço para o robô trabalhar e caso aquele espaço bata em um limite de rebaixamento que você considere que já está bom, aí sim as proteções começam a entrar em ação, tá certo? Então aqui ó, a configuração padrão está funcionando perfeitamente, tudo ok, então eu vou parar o teste. O que nós vamos fazer agora? Tá? Eu vou mostrar para você que quando você ativa a proteção nível 1, né, mesmo você operando uma ordem por vez, igual aqui, mesmo que ele abra 2 ordens na primeira abertura de ordem, aí ele fecha uma ordem, depois ele vai fazendo o preço médio, quando você ativa a proteção nível 1, ele passa a trabalhar para os dois lados ao mesmo tempo. Tá? Vou mostrar para você como que se faz isso. Você vai vir aqui na proteção nível 1, tá? Aqui ó, proteção nível 1, ative ela, tá? Para essa proteção entrar em ação, ele primeiro tem que bater num limite de rebaixamento. O que é o limite de rebaixamento? É a sua conta. Vamos supor que você comece lá com $1.000 e de repente a sua conta está negativa, um exemplo, está $950 de capital líquido e está $50 negativo. Então, nesse momento aqui, ela está 5% negativo. Se, por acaso, o percentual máximo de rebaixamento tivesse aqui, né? Olha lá, vamos tirar aqui, ó, tivesse 5%, então ele entraria em ação quando a sua conta tivesse negativa em $50, tá? Agora, se você coloca 10 aqui, então significa que quando o rebaixamento dela fosse, um exemplo, negativo de $100, então, teoricamente, ele entraria aqui. Lembrando que é percentual e eu estou calculando em cima de $1.000, tá? Então o percentual, o exemplo que eu te dei aqui foi como se a minha conta tivesse $1.000 e ela negativasse $50, $100 e daí por diante. Neste caso, pelo teste que eu vou fazer tem $1.000. Então eu vou colocar aqui um percentual de rebaixamento de 2%, porque o objetivo aqui é mostrar para você como que funciona. E se eu colocar um percentual grande, a gente vai perder muito tempo vendo o que está acontecendo até que a proteção entre em ação. Tá? Então por isso que eu vou colocar 2%. Tá certo? Qual é o profit que eu quero de lucro na defesa? Cara, eu vou colocar 100 pontos aqui. Tá certo? Distância, ordem, tendência e defesa, eu vou deixar por enquanto assim. Vou deixar quieto. Tá? Deixa 100 mil mesmo. Depois eu vou mostrar para você o que isso aqui interfere. Beleza? Então aqui eu ativei a ordem PN1, que é a proteção nível 1. Coloquei que ela vai entrar em ação quando o meu rebaixamento estiver em 2%. E a distância, ordem e tendência eu mantenho o padrão, que é 100 mil. E o lucro profit em 100 pontos. Ok? Então vamos dar um ok para você ver como que ele vai funcionar. Ela está trabalhando,
Tranquilo. Agora, deixa trabalhar, porque primeiro ele precisa o quê? Precisa negativar. Esse saldo em aberto aqui, ele precisa estar em 2% da minha conta, para ele entrar em ação, senão ele não entra. Tá? Então vamos esperar um momento certo para ele entrar em ação. Ok, deixa eu trabalhar. Por enquanto o robô está trabalhando normalmente. Tá? O que agora a gente espera é que ele rebaixe em 2% para que a gente veja a operação da ordem da proteção nível 1. Tá certo? Deixa eu trabalhar, vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto não aconteceu nada, vamos aguardar. Vamos ver agora se o mercado cai um pouco. Isso, vamos negativando. Eu quero que o saldo em aberto aqui chegue em pelo menos 20, 21, 22 dólares, é onde que ele vai entrar em operação aqui. Tá? Ah lá, vamos deixar, vamos ver o que acontece. Demora um pouquinho, porque é o teste que a gente está fazendo, tá? Eu preciso que não, mas não entrou. Vamos aguardar mais um tempinho para a gente ver o que vai acontecer aqui agora. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o lote inicial, porque senão demora muito para a gente enxergar o que realmente a gente quer ver. Então vamos colocar aqui 0.05, tá? Vamos considerar que o lote inicial seja 0.05 e vamos entrar em ação agora, porque o objetivo é ver como que funciona. Ó, já entrou em ação, presta atenção aqui para você ver, ó, aqui ó, já entrou uma ordem de proteção aqui, ó, tá vendo? Já abriu, ó, abriu duas, tá? Se eu não tivesse a proteção, ele abriria uma. Vamos parar para você ver. Eu vou vir aqui e desabilitar aqui, ó, vou vir aqui na proteção. Ó, presta atenção, proteção nível 1. Vou desabilitar ela. Desabilitei, então ela não está funcionando. E se eu mandar rodar agora, ela vai abrir somente ordens de forma normal. Olha lá, ó. Ela não vai abrir para os dois lados ao mesmo tempo. Olha lá, agora vai abrir somente venda, tá vendo? E simplesmente isso que ele está fazendo, tá? Olha lá, tá tudo correto. Dessa forma aqui, ele está desabilitada a proteção, entendeu? Então, desse jeito aqui está sem a proteção. Agora vamos ativar a proteção para você ver. Tá? Quando você ativa a proteção, vem aqui embaixo, aqui, ó, ativei a proteção. Então, em 2% ela vai entrar em ação. Então, você vai ver o que vai acontecer. Olha lá, ó. Vamos iniciar. Olha lá, ó. Abriu duas ordens. Isso é importante. Então, a proteção entrou em ação. Tá? Para que serve essa proteção? Justamente para segurar um pouco a ordem quando o mercado realmente estiver contra você, né? Você, por exemplo, tá trabalhando, buscando fazer preço médio, né? Numa contra-tendência, e normalmente o preço não para nem de cair nem de subir. Então vai chegar um ponto, o seu negativo, que seria o rebaixamento, começa a te incomodar. Então, nesse caso, né? Entra em ação o sistema de proteção nível 1. Aqui é um exemplo disso. Tá certo? Então, ele entrou em operação de forma correta. Beleza? Então, agora eu vou mostrar outra configuração. O que seria essa outra configuração? Tá? Seria isso aqui, ó. Tá? Vamos para você ver aqui, ó. Eu ativei a proteção nível 1, tá? Em 2% ele entra em ação. E agora eu também vou ativar a distância, ordem, tendência, defesa. Que significa o quê? A cada 50 pontos que eu andar na tendência, eu vou abrir ordens de proteção também. Tá? Então eu vou fazer isso, tá? Para ajudar. Então aqui, ó, significa que eu também vou abrir ordens de proteção na tendência. Vamos dar o OK e vamos iniciar o teste.
Olha lá, tá abrindo ordem na tendência. Ele abriu uma venda aqui, outra venda aqui. Olha lá, se você não observou, olha aqui, ó. É isso que eu quero que você entenda. Ele abriu uma venda aqui, aí aqui em cima ele abriu uma venda e uma compra, mas quando ele voltou aqui embaixo, ele abriu uma outra venda. Então, assim, na tendência de queda ele vai abrir venda, e na tendência de alta ele vai abrir mais compras. Vamos deixar ele trabalhar para você ver. Olha lá, tá abrindo compra, tá vendo que interessante? E ele vai abrir venda também para baixo daqui a pouco. Olha lá, ele começa a trabalhar na tendência também. Se o mercado começar a cair ou a subir, ele também vai entrar com ordens na tendência, e não só na retração. Olha lá, ó, buscando sempre estar resolvendo. Olha lá, resolveu as compras, entendeu? Eu tenho venda em aberto aqui, tenho. A venda ele vai agora mesmo começar a trabalhar com as vendas também, tá? Olha lá, já tem uma outra venda aberta aqui e ele vai começar a trabalhar. Então isso aqui é a chamada proteção nível 1, tá certo? Olha lá, tá abrindo vendas, tá vendo? Porque a ideia aqui é ele pegar um lado e trabalhar para que aquilo seja resolvido, tá? Então, ele vai equilibrando também o seu lucro e o seu aberto, o seu saldo em aberto, tá? Ajuda bastante, tá vendo? Isso aqui que eu tô te mostrando é justamente a proteção nível 1, tá? E a proteção nível 1, ela é o seguinte, deixa eu parar aqui para te mostrar, tá? Se você vier aqui na propriedade, você vai ver aqui um parâmetro que é o seguinte, aqui, ó, quer ver? Quer ver? Cadê? Só um minutinho, é tanto parâmetro, mas tá aqui, ó, tá? Você vai ver esse parâmetro aqui, ó, operar um por vez. O operar um por vez, eu sempre deixo ele padrão true, significa o quê? Eu quero sempre priorizar, realizar, resolver tudo que eu tenho ou comprado ou tudo que eu tenho vendido antes de entrar com novas operações, que seria de sinal contrário, por exemplo. Se eu estou nesse momento se eu estou comprado, então enquanto eu não terminar minhas compras, eu não abriria nenhuma ordem de venda nesse sentido, tá certo? Então, agora, se eu habilito isso aqui para falso, então significa que eu vou trabalhar compra e venda junto. Aí você me pergunta, mas seria a mesma coisa da proteção nível 1? Não, porque a proteção nível 1, ela é uma proteção que você ativa ela baseado num rebaixamento. Tá? Então, primeiro, você não vai já sair entrando no mercado com a proteção nível 1. A proteção nível 1 seria uma forma de você, depois de um certo rebaixamento, entrar em ação e ajudar a resolver aquela situação. Tá? Então, nós já vimos aqui com um percentual de rebaixamento de 2%, com a distância ordem tendência de 50 pontos e com profit de lucro de 100. Agora, eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante, tá? Eu quero mudar a forma de fechamento das ordens, porque se você observar aqui no nosso teste, nós estamos fechando tudo separado. Compra, nós fechamos compra, e vendas, nós fechamos as vendas. Eu vou mostrar para você agora como que você vai fazer, tá? Como que você vai fazer para você fazer fechamentos mistos. O que seria fechamentos mistos? Fechamentos mistos seria onde eu usaria minhas compras para fechar parte das vendas e usaria as vendas para fechar parte das compras. Então, dependendo do lado que ele tiver, o lado que for mais forte, quando ele atingir um determinado lucro, ele vai fechar as ordens que estão dando lucro para aquele lado, que seria, um exemplo, compra. Então, ele vai fechar as compras e, consequentemente, vai fechar parte das vendas também. A mesma coisa seria na venda. Agora, vamos fazer o seguinte, para melhorar o nosso teste e eu mostrar para você como realmente funciona o fechamento misto, eu vou vir aqui, tá? Vou fazer o reset novamente, tá? Vou resetar novamente, vou adicionar o e-mail e vou fazer novamente aqui a configuração básica para que isso funcione. Então, eu coloco true aqui, tá? No ativar ordens PN1. Coloco o rebaixamento 0, porque eu quero que comece desde o início, né, para você entender. Coloque 50 pontos a distância na tendência e o percentual 100, né, que é o profit lucro na defesa. Percentual não, profit lucro na defesa. Quantos pontos eu quero de lucro? Então eu coloco 100. Feito isso, eu venho aqui no meu fechamento,
tá? Configuração de fechamento de ordem. Eu vou vir aqui no PNN1 e ativar True. Feito isso, eu coloco também o percentual referente às ordens que eu quero fechar. Vamos supor, eu quero fechar 50% das minhas ordens contrárias. Tá? Então significa que se eu tiver 10 ordens de compras abertas, eu vou fechar 5 ordens de venda. Beleza? Então é um percentual, 50%. Dou OK e vamos fazer o nosso teste. Ó, é isso aqui que eu queria que você entendesse lá. Ó. Se você observar agora, nós já estamos fazendo um fechamento misto. Tá? Olha lá, ó. O robô está trabalhando e sempre procurando fechar as ordens no sentido que ele precisa que seja fechado. Tá? Olha lá, ó. Isso é um exemplo, tá? Agora vamos fazer uma configuração diferente agora, tá? Vamos fazer uma configuração diferente, tá? Porque para que você veja o resultado legal, aí você vai ter que fazer uma configuração assim, ó, isso é importante, tá? Coloca uma distância de ordem de retração menor, tá? Menor do que sua ordem, do que o seu profit. Então você vem aqui um exemplo e pode colocar um exemplo 200 aqui, por exemplo, tá? Isso é um exemplo. E no seu profit aqui você coloca 300, por exemplo. Aqui você desabilita. Pronto, deixa aqui, ó, 300 de profit, tá? E 200 de distância retração. Feito isso, agora você vai ver que tá tudo ok, true, tá vendo? Tá tudo ligado. E o PNN1 também está ativo aqui, o fechar ordem aqui, ó, tá? Então vamos agora dar um OK para você ver. Aí você vem, inicializa e vamos fazer um teste aqui também. Olha lá, entendeu? Então é isso que você tem que fazer. Olha lá, vamos acelerar aqui para a gente ver o que ele está fazendo. Não se preocupa com lucro, que aqui é só um exemplo que eu estou te mostrando, porque na verdade essas proteções, tá? Essas proteções você tem que fazer ela de forma com que ela complemente, tá? Com que ela complemente a sua estratégia. Aqui é simplesmente um exemplo, tá? Que eu estou te dando, porque eu até coloquei assim, ativar ela sempre que o meu rebaixamento estiver em 0. Então significa que eu estou fazendo o quê? Eu estou priorizando mostrar para você que o fechamento misto funciona. Tá vendo? Mas não se preocupe com lucro. Mesmo que ele te deu prejuízo, o importante foi que ele veio fechando todas as ordens, tá? Então significa que, olha lá, em uma situação crítica, ele ajuda a proteger sua conta. Por mais que ele negativou aqui um pouquinho, tá? Ele serviu de proteção, tá certo? Existem outras configurações que você deve também ficar atento, tá? Que seria um exemplo, vamos fazer aqui para você ver, para você entender, tá? Você pode muito bem chegar aqui, ó, no fechamento não, você pode vir aqui, ó, no nível 1, por exemplo, e colocar o profit para 300, por exemplo, tá? Vamos dar um OK para a gente ver, olha lá. Vamos ver o que muda. Vamos ver, vamos analisar para a gente ver o que acontece. Ó, tá vendo? O robô já começa a dar lucro, tá? Mesmo que você faz o fechamento misto, mas você vê que o robô já está trabalhando e na condição de te trazer lucro, tá? Então, o que você deve ficar atento em certas situações, tá? É que principalmente você não deve, tá? Você não deve ligar a proteção N1, N2 que seja à toa. Ela tem que ser ligada quando você atinge um certo nível de rebaixamento, tá? Para que isso? Para que ela funcione da forma correta, porque senão não vai fazer muito sentido, tá certo?
Aqui são exemplos que eu estou te dando de fechamento misto, mas você deve agregar à sua estratégia essa configuração. Não adianta fazer igual eu fiz aqui, simplesmente deixa eu ativar ela aqui com percentual de rebaixamento zero, fazer isso e aquilo. Não, não é assim que funciona. Você precisa, tá? Você precisa fazer algo de forma consciente, tá certo? Isso aqui é um exemplo. Mas o importante é isso, é ela fechar as ordens, né, utilizando o fechamento misto, tá certo? Isso aqui é uma opção. Então, o que tem que ficar claro para você nesta aula é que nós vimos sobre proteção nível 1, tá? Que foi justamente o objetivo aqui, ó. Nós estamos falando da proteção nível 1. Quando eu ativo a proteção nível 1, eu devo também colocar qual nível de rebaixamento eu quero. Então, o que eu posso colocar? Eu quero um rebaixamento de pelo menos 2%. Tá? Quando isso aqui acontecer, tá? O sistema vai entrar em ação. Agora, tudo tem que ser ligado a uma estratégia que você já utiliza. Tá? Não adianta simplesmente você pegar a configuração do robô e falar assim, tá, então eu vou ativar a proteção nível 1. Não, não é assim. Você precisa entender como que ela funciona e calibrar ela para que ela auxilie você na resolução do seu problema. Vamos supor, você está com rebaixamento de 10%. Onde que essa proteção pode me ajudar? Olha, ela pode me ajudar porque ela vai começar a abrir ordens contrárias e com isso vai reduzindo o meu nível de rebaixamento. É dessa forma que você tem que analisar, tá certo? E vamos ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá? E preste atenção, só para refinar aqui, ó. Hoje nós vimos sobre proteção nível 1, tá? Como ela é ativada, tá? Ela é ativada sempre que você ativa esse parâmetro, ativa a ordem PN1, tá? E coloca também um percentual de rebaixamento, que hora que eu quero que ela entre em ação. Tá certo? Você também pode trabalhar com a distância de ordem na tendência, que é o que eu quero que ela também abra ordens na tendência para que acumule mais ordens para aquele sentido que o mercado está indo, tá? E também você informa o profit utilizado, tá? Feito isso, aí você pode usar ou não, tá? O ativar fechamento misto, tá? Ele é muito interessante porque vai eliminando aquelas ordens que vão ficando abertas, tá certo? Então, na próxima aula vamos falar sobre proteção nível 2, tá? E nas outras aulas demais vamos falar da proteção nível 3 e nível 4, nível 5 e nível 6 também, tá certo? Vamos ficando por aqui e até mais.